O vídeo que você clicou já vai começar, mas antes, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal TV Flórida, a sua TV brasileira nos Estados Unidos. Enquanto o governo Lula tenta fingir que o Brasil é um paraíso democrático, as ruas resolveram dar um tapa de realidade. Goiás, Minas, Bahia, Rio de Janeiro e, claro, São Paulo. Uma multidão tomou conta das avenidas no 7 de setembro. Não era micareta, não era Black Friday, não era show da Anitta. Era povo brasileiro exigindo liberdade, anistia e fim da palhaçada do STF. Xandão deve ter assistido da sua cobertura e pensado: parece que eu esqueci de desativar as notificações do Telegram do povo. Spoiler, não dá para silenciar milhões de pessoas. Na Orla Carioca, Flávio Bolsonaro chamou o julgamento do pai de farsa armada. E o que o Alexandre de Moraes está fazendo com o meu pai hoje é uma segunda facada na sua alma. Alguém que abusa do seu poder para perseguir, para prender uma pessoa inocente, que faz com requintes de crueldade, que faz com vontade de humilhar um cidadão de bem, um patriota, que é o Jair Bolsonaro. E todo mundo sabe o que vai acontecer essa semana lá no Supremo Tribunal Federal. Porque aquilo não é um julgamento, aquilo é uma farsa, aquilo é um teatro, porque todo mundo já sabe o resultado, não pelo que está no processo, mas porque quem vai julgar Bolsonaro dos 5, 3 são anti-Bolsonaro. E eu provo, Zanin, até ontem era advogado pessoal do Lula e usava em suas teses para defender o seu cliente, atacando tudo que hoje o Supremo está fazendo e que ele está aplaudindo. Flávio Dino, um outro que é inimigo público declarado de Jair Bolsonaro, que disse que o Bolsonaro era o demônio em forma de pessoa, alguém que tem ação ajuizada contra Bolsonaro. Jamais poderia estar participando desse julgamento. E o terceiro, o ditador da toga, Alexandre de Moraes. Esse que, a pretexto de defender a democracia, destruiu os pilares da nossa democracia. E é com as denúncias recentes de um ex-assessor seu, provando que ele fraudou o processo para forjar provas e perseguir Bolsonaro e empresários de direita. O seu ex-assessor, que denunciou que ele faz conluio com o Ministério Público para perseguir os seus alvos pré-determinados. É esse o julgamento que querem fazer com meu pai, o nosso eterno presidente Jair Bolsonaro, essa semana. O clima parecia final de Copa do Mundo, mas em vez de Galvão gritando "É tetra! O Brasil é tetra!", a torcida cantava "Anistia já". Porque, convenhamos, só mesmo em uma ditadura judicial alguém olha para o 8 de janeiro e chama aquilo de golpe de Estado, que até hoje não teve um tanque, não teve um general, não teve nenhuma corneta desafinada do exército. O Golpe Sem Golpe virou a série da Netflix que ninguém quer assistir, mas que Xandelmo insiste em renovar para mais umas temporadas. Carlos Jordi não economizou pólvora, acusou Moraes de fraude processual. O homem falou em abrir CPMI da Vaza Toga e pedir impeachment do ministro. A plateia aplaudiu mais que Sessão de Vingadores Ultimato quando o Capitão América pega o martelo do Thor. Mas agora nós estamos vendo que a fraude, a farsa do golpe é muito mais do que uma mera narrativa que ministros do Supremo estão fazendo para condenar Bolsonaro. Eduardo Tagliaferro, ex-assessor direto de Alexandre de Moraes, está revelando toda a fraude processual que envolve esse criminoso psicopata que se chama Alexandre de Moraes. Nós temos que ter coragem de dizer em alto e bom som: Moraes é um criminoso, Moraes é um violador de
por Tagliaferro na Comissão de Segurança Pública do Senado Federal, quando estava sendo presidida por Flávio Bolsonaro. Numa simples comissão, nós conseguimos obter informações suficientes para anular o processo contra Bolsonaro e os injustiçados no 8 de janeiro. Chandesir, nesse momento, deve ter engolido em seco. Imagina o trending topic mundial, vaza toga. Ia dar mais medo nele que ver sua foto comparada com Lex Luthor no Twitter. A deputada Cristo Nieto lembrou que a ditadura da toga tenta amordaçar o cidadão de bem. E aí veio um momento emocionante, o áudio de Michele Bolsonaro. Ela chamou o julgamento de Bolsonaro de julgamento de Moscou. Moscou. Ou seja, nem Putin conseguiu ser tão criativo nos tribunais quanto o Chandesir. Nesses minutos finais, queridos, deixar um áudio, passar um áudio para vocês de uma mulher que representa a muitas mulheres, uma mulher inspiradora, uma mulher que é exemplo de feminilidade, uma mulher que é muito combativa, muito aguerrida e representa a mulher brasileira, que é a nossa eterna primeira-dama, Michele Bolsonaro. Bom dia, meu povo amado do Rio de Janeiro. É um consolo para nós sabermos que vocês estão reunidos nesse dia 7 de setembro, clamando por justiça e liberdade. Movidos por vingança, autoridades perversas prenderam inocentes, crianças foram levadas para um campo de detenção montado na Polícia Federal. Idosas foram presas por causa do 8 de janeiro e estão sendo espancadas na cadeia. E até um pai de família, o Clezão, morreu na prisão. Débora do Batom e tantas outras pessoas que estão sendo condenadas a penas piores do que a de assassinos e traficantes. As denúncias do assessor de Moraes, Eduardo Tagliaferro, revelaram fraudes processuais, ilegalidades e abusos de autoridade nos processos movidos somente contra pessoas de direita. Agora mesmo, está em andamento o julgamento que o mundo inteiro observa. Ele é uma grande peça teatral com um enredo de perseguição e ilegalidades, lembrando os julgamentos de Moscou, onde os opositores eram torturados para confessarem e, desde o início, já estavam condenados. Isso não é democracia. Eleições pouco ou nada transparentes, liberdades e direitos sequestrados, inocentes perseguidos, isso é ditadura. Eu conheço o meu marido, o meu galego dos olhos azuis. Ele daria tudo para estar aqui sentindo o carinho de vocês por ele. Hoje está humilhado e preso porque enfrentou o sistema por amor ao povo. Querem destruí-lo para poder gritar novamente: nós acabamos com o bolsonarismo, mas não conseguirão. Durante muitos anos, o meu marido foi uma voz solitária, ecoando no deserto e que ninguém queria escutar. Mas Deus o levantou para ser o farol da nossa nação. Há 7 anos tentaram matá-lo, mas Deus o preservou porque o Altíssimo ainda tem um propósito para ele e para o nosso amado Brasil. Por isso, não desistiremos nunca. Permaneçam firmes nessa luta. Jamais desistam, por mais dura que seja a batalha. Nesse ponto, até quem estava só pelo pastel e pela coca de latinha se arrepiou. Porque, convenhamos, não é fácil ver um ex-presidente com tornozeleira eletrônica enquanto o líder do PCC é solto com habeas corpus do próprio STF. Em Minas Gerais, numa Praça da Liberdade lotada, Nicolas Ferreira mostrou que não tem medo de tretar. Chamou Rodrigo Pacheco de maior covarde da história. Isso é quase um título da Marvel. Rodrigo Pacheco, o covarde supremo. E Davi Alcolumbre também levou voadora verbal. Nicolas disse que ele basicamente decretou que a vontade popular não vale nada. O povo aplaudiu. E olha, não era pouco povo não. Minas parecia lançamento de iPhone, só que em vez de fila no shopping, era multidão clamando por anistia e liberdade. A anistia, ela vai ser enfrentada. E não é se vai ser pautada, ela será pautada e haverá anistia no Congresso Nacional.
o Senado tem uma figura que, se não pautar o impeachment, vai entrar para o hall dos maiores covardes que o Brasil já teve. Primeiro, infelizmente, esse hall, no top 1, já está o maior covarde desse Brasil hoje, que é responsável pelo local que nós estamos hoje, que se chama Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco, que agora está colado no Lula e está nos chamando de extremistas. Nós não somos extremistas por pedir anistia para pessoas de bem, não. Você que é um canalha por pedir a presidência de um bandido que é o Lula. Mas a figura que está hoje naquela cadeira do Senado chama-se Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre, que deu umas declarações mais covardes e desonestas que eu já vi algum presidente falar. Sabe o que ele disse? Ele falou o seguinte: mesmo se os 81 senadores da República assinassem o pedido de impeachment do Moraes, eu não pautaria o impeachment do Moraes. O que ele está querendo dizer para você é que o seu voto não vale nada e quem manda é ele. Davi Alcolumbre, deixa eu te dar um recado. Você não é o supremo povo. Quem manda nesse país não é senador, não é deputado, quem manda são vocês. Ou seja, se Davi Alcolumbre não pautar o impeachment do Moraes até ano que vem, nós vamos fazer, a gente faz campanha, não faz? A gente faz campanha pro Bolsonaro ano que vem, não faz? Nós vamos fazer agora a anticampanha. Nós vamos fazer a anticampanha contra todos aqueles que são traidores do nosso país, aqueles que se colocam acima do povo. E Davi Alcolumbre, você é o primeiro dessa lista. Covarde. Os patriotas também fizeram bonito em Goiás, Rio Grande do Sul, Bahia, Pernambuco. Não tem mais como calar toda essa gente. E nós não somos 213 milhões de telespectadores. Nós somos 213 milhões. O pessoal está nos acompanhando ao vivo em qualquer parte. Está no deputado Alex Brasil, você conhece? Anistia já! Anistia já! Recife, 7 de setembro. Vamos! Anistia, dança geral! À tarde, São Paulo roubou a cena. A Paulista virou uma muralha de verde e amarelo, com bandeiras do Brasil, dos Estados Unidos e de Israel. A esquerda deve ter surtado. Já estavam imaginando um crossover Marvel DC com a Liga da Justiça invadindo o STF. Cartazes pediam "Fora Moraes", "Anistia já" e até memes, com cartazes mais criativos que a equipe do Xandão tentando forjar provas. Lula, ladrão, seu lugar é na prisão! O destaque foi Tarcísio de Freitas. Finalmente ele tirou a capa de tecnocrata e disse: o STF está julgando um crime que nunca existiu. A galera respondeu em coro.
parecia Game of Thrones. O povo contra o rei tirano. Só faltava um dragão sobrevoando o MASP. Como é que vão condenar uma pessoa sem nenhuma prova? O que eles têm? Uma única delação de um colaborador que mudou a versão 6, 7 vezes em 3 dias, sob coação. Essa delação vale para alguma coisa? Uma delação mentirosa. Não se pode destruir a democracia sob pretexto de resgatá-la. A gente não topa a impunidade. A impunidade deixaria uma ferida aberta, deixaria uma cicatriz, mas também a gente não pode topar uma condenação sem prova. A condenação sem prova abre uma ferida que nunca vai fechar. E se a gente está aqui hoje defendendo uma anistia, é porque a gente sabe que esse processo está maculado. A gente sabe que esse processo está viciado. E essa anistia, assim como foi em 79, tem que ser ampla, tem que alcançar todo mundo, tem que ser irrestrita. Essa anistia tem que ser garantia da liberdade. Essa anistia tem que nos encontrar, tem que fazer a gente se encontrar com a nossa tradição de reconciliação, com a nossa tradição de pacificação, para que a gente possa ter um país unido. Um país que vai se livrar das garras do PT. Um país que vai se reencontrar com a maior liderança de direita, que é Jair Messias Bolsonaro. Estamos vendo na Avenida Paulista o governador Tarcísio desconstruindo, literalmente desconstruindo, com argumentos fáticos e jurídicos, todo o processo do suposto golpe de Estado. Um discurso muito firme do governador do Estado de São Paulo. Se acompanha aqui na Meia Independente. E aí vem o momento ápice. Michele Bolsonaro discursando ao vivo. Emocionada, chamou a situação do país de ditadura judicial. Denunciou vigilância, sumiço de câmeras em Brasília e ainda lembrou do atentado de Juiz de Fora. O povo se arrepiou de novo. Michele virou quase a Daenerys de verde e amarelo, só que em vez de gritar Dracarys, ela gritou liberdade. E a multidão respondeu com fogo no coração. Nem 200 inquéritos de Chandemar conseguem apagar isso. Sabe, Obrigada. Obrigada, pastor Silas. Obrigada, presidente. Realmente, não tem sido dias fáceis. Sim. Obrigada. Não tem sido dias fáceis. Eu estou tendo que me desdobrar como mãe, como esposa, como presidente do PL, mas antes de tudo, como amiga, para poder cuidar dele, para que ele fique bem, cuido da alimentação, oro, trago a memória dele que ele é o maior líder da direita de uma nação. E que hoje, se nós temos esse exército de homens e mulheres de bem nas ruas, defendendo a verdadeira democracia, é porque Deus levantou ele nessa nação. Meus amados, 7 anos ontem do atentado, se eles fizessem 10% de tudo que eles fazem para tentar incriminá-lo, para tentar descobrir quem foi que atentou contra a vida dele, já estava tudo esclarecido. Mas eu quero falar para vocês que traz consolo ver vocês aqui hoje. É afago na minha alma. Não tem como não lembrar o 7 de setembro de 2022, onde mais de 1 milhão de pessoas de bem estavam em Brasília para poder ouvir
Jair Messias Bolsonaro falar. E hoje ele não pode falar. Ele gostaria muito de estar aqui com vocês, ou até mesmo de poder entrar por videochamada, porque as nossas liberdades estão cerceadas. A liberdade dele de expressão, de locomoção, foi violada. E nós temos visto toda a maldade, toda a injustiça, toda a perseguição, mas nós acreditamos no verdadeiro juiz que está no trono. E nós vamos vencer porque nós estamos com a verdade. Essas manifestações mostraram uma coisa simples, mas poderosa. O povo não desistiu do Brasil. Lula pode gastar bilhões em emendas, Chanderleia pode abrir 100 inquéritos secretos, Alcolumbre pode fingir que não escuta nada, mas a rua fala mais alto. E o grito foi claro: anistia já, liberdade já, fora Moraes. É o começo de uma virada histórica, porque quando até em Londres e Orlando gritam por liberdade no Brasil, significa que o jogo não acabou. Como diria Gandalf em O Senhor dos Anéis, mesmo a menor das pessoas pode mudar o curso do futuro. E hoje, milhões dessas pessoas mostraram que não tem medo. O medo acabou. Reaja, Brasil, porque a independência só existe com liberdade. Porque aqui está o povo de Deus. Aqui está um povo que acredita de que a fé, a palavra de Deus, os princípios do Senhor, o princípio da família. Se o Supremo achou que ia transformar Bolsonaro em um fantasma político, conseguiu o contrário. Deu a ele milhões de porta-vozes. Cada grito na rua, cada cartaz erguido, cada fora Moraes ecoando nas avenidas é Bolsonaro falando por intermédio do povo. No fim das contas, a toga pode até calar um homem, mas não pode amordaçar uma nação inteira. E no 7 de setembro, o Brasil mostrou que não é refém de um regime Supremo PT. Pelo contrário, mostrou que a liberdade grita mais alto que qualquer censura. Se você chegou até aqui, é um bom sinal. Para assistir os vídeos completos, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo totalmente grátis.